Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força verdadeira para transformar ofensas em oportunidades de crescimento. Existe um momento na vida em que alguém diz algo cruel, algo que parece perfurar sua essência, e você sente aquela explosão interior. O coração acelera, o rosto esquenta, a raiva sobe como uma onda incontrolável. Então você se pega remoendo aquelas palavras por horas, dias, talvez semanas. Você reconstrói a cena mentalmente, imagina respostas cortantes que poderia ter dado. Sente novamente toda aquela fúria. Enquanto isso acontece, enquanto você revive essa dor repetidamente, a pessoa que te ofendeu segue sua vida, provavelmente sem pensar mais no assunto. Mas você continua preso, amarrado àquele momento, permitindo que aquelas palavras envenenem seu presente. E aqui está a verdade incômoda que os estoicos descobriram há milhares de anos. Ninguém pode te ofender sem o seu consentimento. Essa é uma das lições mais libertadoras e, ao mesmo tempo, mais difíceis de aceitar da filosofia estoica. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou o império mais poderoso do mundo antigo, começava cada dia lembrando a si mesmo uma verdade fundamental. É impossível que não existam pessoas grosseiras, descorteses e mal-intencionadas no mundo. Elas existem, fazem parte da realidade humana, tanto quanto as estações do ano ou o nascer do sol. Então, por que nos surpreendemos quando nos deparamos com elas? Por que reagimos como se algo extraordinário e injusto tivesse acontecido? Essa surpresa, essa indignação, vem do fato de que alimentamos uma expectativa irreal sobre como o mundo deveria ser. Queremos que todas as pessoas sejam educadas, gentis e respeitosas. Mas essa não é a realidade. A realidade é que existem pessoas operando em diferentes níveis de consciência, diferentes estágios de desenvolvimento espiritual, e algumas delas, inevitavelmente, nos cruzarão o caminho. Os estoicos praticavam algo chamado visualização negativa. Não era pessimismo, era preparação. Eles imaginavam com antecedência os cenários difíceis que poderiam enfrentar, incluindo encontros com pessoas desagradáveis. E sabe por quê faziam isso? Porque descobriram que o que realmente machuca não é o evento em si, mas sermos pegos de surpresa por ele. Quando você está preparado, quando já antecipou mentalmente que algo pode acontecer, o impacto é infinitamente menor. É como a diferença entre ser empurrado quando você está equilibrado e preparado versus quando está completamente desprevenido. A força pode ser a mesma, mas o efeito é radicalmente diferente. Então, a primeira chave para lidar com insultos é parar de viver em negação sobre a natureza humana. Aceite que pessoas descorteses existem e que você, inevitavelmente, encontrará algumas delas. Essa aceitação não é resignação, é sabedoria. Mas aqui vem algo ainda mais profundo que Epicteto nos ensina. Quando você permite que alguém te ofenda, quando você entrega sua paz mental a qualquer pessoa que diga algo desagradável sobre você, essa pessoa se torna seu mestre, seu senhor. Pense nisso. Se alguém tentasse fisicamente te dominar, você lutaria com todas as forças para se libertar. Mas você entrega sua mente, seu estado emocional, sua serenidade, a qualquer um que profira uma palavra grosseira. E, o pior, essa pessoa diz algo uma vez, talvez em um momento de raiva ou ignorância, e você passa meses, anos às vezes, relembrando aquilo, sentindo novamente a dor, a raiva, a humilhação. Quem está no controle agora não é você, é aquela pessoa, aquela memória, aquele momento do passado que você mantém vivo através da sua atenção constante. Você se tornou escravo de algo que já nem existe mais, exceto na sua própria mente. E aqui chegamos ao coração da filosofia estoica, a dicotomia do controle. Existem coisas que você controla e coisas que você não controla. Você não controla o que os outros dizem, como se comportam ou o que pensam de você, mas você tem controle absoluto sobre uma coisa: sua resposta. Essa é sua liberdade inviolável. Ninguém pode tirar isso de você, a menos que você voluntariamente entregue. Quando alguém é grosseiro com você, essa ação está completamente fora do seu controle, mas você tem total liberdade para escolher como vai interpretar
aquilo e como vai responder. E aqui está a oportunidade dourada que a maioria das pessoas não enxerga. Cada insulto, cada ofensa, cada momento de desrespeito é uma chance de exercitar seu autocontrole, de fortalecer sua resiliência interior, de praticar a virtude sob pressão. Os estoicos comparavam isso a um fogo poderoso. Você pode jogar qualquer coisa em um fogo forte e ele absorve tudo, cresce e fica mais intenso. Uma chama fraca, por outro lado, é facilmente apagada por qualquer perturbação. Qual fogo você quer ser? Mas vamos ao princípio fundamental que sustenta tudo isso. Ninguém pode realmente te ofender sem o seu consentimento. Epicteto é cristalino nesse ponto. Ele diz: tenha em mente que o que te machuca não são as pessoas sendo grosseiras ou agressivas, mas sua opinião de que elas estão te machucando. Leia isso novamente, devagar. Não é a ação externa que causa o dano, é o julgamento interno que você faz sobre aquela ação. Duas pessoas podem receber exatamente o mesmo insulto. Uma delas fica destroçada, obcecada, amarga por meses. A outra simplesmente registra, reconhece a intenção, mas não internaliza. Qual é a diferença? Não é o insulto que foi idêntico, é a interpretação, é o significado que cada uma atribui àquelas palavras. Isso pode parecer abstrato, então vamos tornar concreto. Imagine que um amigo próximo, em um momento de brincadeira e confiança, solta uma palavra pesada, talvez até um palavrão. Você ri, revida no mesmo tom. Todos se divertem. Agora imagine que uma pessoa com quem você tem conflito diz exatamente a mesma palavra. Com raiva no olhar, você se sente ofendido, ultrajado. Mesma palavra, reação completamente diferente. Por quê? Porque não é a palavra em si que ofende. É sua interpretação do contexto, da intenção, do significado. E se é sua interpretação que cria a ofensa, então você tem o poder de escolher uma interpretação diferente. Você pode optar por não se deixar afetar, pode decidir que aquelas palavras não têm poder sobre você. Mas isso requer prática, preparação mental. E como você se prepara? Através do que os estoicos chamavam de asqueses, exercício espiritual. Antes mesmo de enfrentar uma situação difícil, você treina mentalmente. Repete para si mesmo: ninguém pode me ofender sem minha permissão. O que os outros dizem não define quem eu sou. Só eu decido se me deixo afetar ou não. Essas frases repetidas conscientemente começam a se infiltrar em camadas mais profundas da sua psique, tornam-se verdades operacionais. E quando você realmente enfrenta uma ofensa, tem recursos internos já estabelecidos. Epicteto aconselha a fazer uma pausa quando alguém te provoca, não reaja imediatamente. Não devolva o latido automaticamente. Pare, respire, observe o que está acontecendo dentro de você. Nessa pausa, você recupera o controle. E nesse espaço entre estímulo e resposta, reside sua liberdade. Marco Aurélio, escrevendo em suas meditações pessoais, nos lembra: se você está perturbado por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua opinião sobre ela. E você tem o poder de revogar essa opinião a qualquer momento. Pense no poder disso. A qualquer momento, você pode simplesmente decidir interpretar algo diferentemente. Pode escolher ver uma ofensa como uma oportunidade, em vez de uma agressão. Pode encarar a grosseria de alguém como um sinal da confusão interna daquela pessoa, não como um comentário verdadeiro sobre você. Essa mudança de perspectiva é revolucionária porque coloca o poder de volta nas suas mãos. E aqui chegamos a outra verdade profunda. Quem tenta ofender está, na realidade, causando dano principalmente a si mesmo. Os estoicos entendiam que pessoas que agem mal, que ofendem, que machucam, fazem isso por ignorância. Não compreendem que estão envenenando a própria alma. A única pessoa que pode verdadeiramente danificar sua consciência, seu ser essencial, é você mesmo através das suas próprias ações. Quando você age com maldade, crueldade ou mesquinhez, você mancha seu próprio caráter. A vítima externa pode ou não ser afetada dependendo de como escolhe responder. Mas você
definitivamente se prejudica. É como beber veneno e esperar que o outro morra. Por isso, quando alguém te ofende, uma resposta sábia é compaixão. Sim, você leu certo. Compaixão. Não porque você é superior ou santo, mas porque você reconhece que aquela pessoa está operando sob a tirania do ego, está cega pela raiva, medo ou insegurança. Epicteto coloca isso de forma memorável, assim como sentimos pena de alguém que é cego ou manco. Deveríamos sentir pena daqueles que estão cegos ou mancos em suas faculdades mais importantes, em sua capacidade de discernimento, em sua consciência. A pessoa que te insulta está, naquele momento, incapacitada. Está sob o domínio de forças que não compreende. Está agindo a partir de um lugar de escuridão interior. Quando você enxerga isso, a ofensa perde seu poder. Você não se sente superior a essa pessoa, mas também não permite que a escuridão dela contamine sua luz. Você mantém sua integridade interior intacta. Sêneca expandia essa visão observando que a grosseria, a maldade, a ignorância são como uma doença generalizada da humanidade. A maioria das pessoas opera inconscientemente, governada pelo ego, pelos medos, pelos condicionamentos. Quando você reconhece isso, quando vê que é uma condição humana amplamente difundida, não se torna arrogante ou desdenhoso. Em vez disso, torna-se mais paciente, mais tolerante, mais compassivo. Você entende que está lidando com pessoas que sofrem de confusões mentais e emocionais profundas, e isso muda completamente como você responde a elas. O sábio não se enfurece com todos, porque reconhece que seria absurdo ficar com raiva de uma condição universal. Seria como ficar com raiva da gravidade, porque você tropeçou. E aqui vem algo crucial. A melhor vingança é não se tornar como seu inimigo. Marco Aurélio era enfático nisso. Se você responde a uma ofensa com outra ofensa, se devolve grosseria com grosseria, você não venceu, você simplesmente se rebaixou ao mesmo nível. Você provou que é exatamente como aquela pessoa. Você manchou seu próprio caráter, tentando proteger seu ego ferido. Qual é a vitória nisso? A verdadeira força está em manter sua compostura, sua dignidade, sua virtude, mesmo quando confrontado com o pior comportamento alheio. Isso sim é poder. Isso sim é vitória. O imperador, o homem mais poderoso do mundo conhecido, que poderia ter executado qualquer um que o ofendesse, escolhia o perdão, escolhia a compreensão, escolhia não se tornar aquilo que desprezava. E ele dizia algo extraordinário. Seu objetivo mais importante era perdoar aqueles que agiram mal, permanecer amigo de quem pisoteou a amizade, manter-se fiel a quem desprezou a lealdade. Ele sabia que isso parecia impossível, que as pessoas diriam que era loucura, e justamente por isso queria demonstrar que era possível, queria ser um exemplo vivo de que existe uma maneira mais elevada de lidar, até mesmo com as piores ofensas. E você pode pensar, mas isso não é fraqueza? Não é deixar os outros te passarem por cima? Aqui está a diferença sutil, mas crucial. Não reagir com ofensa não significa ser passivo ou permitir abusos. Você pode estabelecer limites firmes, afastar-se de pessoas tóxicas, proteger-se de situações prejudiciais. Tudo isso sem carregar veneno no coração, sem se tornar amargo, sem permitir que a maldade alheia corrompa sua paz interior. Você pode ser forte e compassivo simultaneamente. Pode ser firme e sereno ao mesmo tempo. Na verdade, essa combinação é a expressão máxima de força autêntica. Marco Aurélio nos oferece uma das percepções mais libertadoras de toda a filosofia estoica. As coisas do mundo não podem afetar a alma. Elas ficam inertes do lado de fora. Apenas nossas crenças internas, nossos julgamentos internos, nos perturbam. Experimente isso. Da próxima vez que se sentir ofendido, feche os olhos e pergunte: quem exatamente se sentiu ofendido? Procure esse eu que foi machucado. Tente localizá-lo. O que você descobrirá, se observar com honestidade, é que não há um eu sólido ali para ser ofendido. Há pensamentos passando, emoções surgindo, mas não há uma entidade permanente sendo danificada. Sua consciência essencial, seu ser verdadeiro, permanece intocado,
As ondas podem agitar a superfície do oceano, mas as profundezas permanecem calmas e imperturbáveis. Nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhuma ação externa pode realmente penetrar e danificar sua essência. Só você pode fazer isso a si mesmo através de ações contrárias à sua natureza, através de escolhas que violam seus valores mais profundos. Por isso, a única preocupação real deveria ser manter seu próprio caráter intacto, sua própria virtude preservada. Marco Aurélio alertava constantemente: cuidado para não se tornar um César, para não se deixar manchar. Mantenha-se simples, bom, puro, respeitoso, amigo da justiça, piedoso, benevolente, firme no cumprimento do dever. Porque no final, quando a última hora chegar, a única coisa que importará é se você viveu com consciência tranquila, se contribuiu para o bem da humanidade, se manteve sua integridade apesar de todas as provações. E esta é talvez a lição final e mais importante. Você está aqui para ajudar outros seres humanos, não para se envolver em batalhas de ego. Cada vez que você escolhe não retaliar, cada vez que responde à escuridão com luz, cada vez que mantém sua paz diante da provocação, você não apenas se eleva, mas também oferece um exemplo silencioso, mas poderoso para todos ao seu redor. Você demonstra que existe outra maneira de ser. Você prova que é possível permanecer centrado em meio ao caos, e isso, silenciosamente, inspira e transforma. Sua felicidade, sua serenidade não dependem de como os outros te tratam. Dependem apenas de como você escolhe responder, de quais histórias você conta a si mesmo sobre o que aconteceu, de quais interpretações você adota. Você tem o poder, através do seu diálogo interno, através das suas escolhas conscientes, de se tornar uma pessoa que simplesmente não pode ser ofendida. Não porque você seja insensível ou desconectado, mas porque você compreendeu profundamente que sua paz interior não está à venda, não está disponível para ser roubada, não pode ser tocada por nada externo, a menos que você voluntariamente permita. E por que você permitiria? Por que daria a estranhos ou mesmo a conhecidos o poder de destruir sua tranquilidade? Então, da próxima vez que alguém tentar te ofender, lembre-se, faça uma pausa, respire, reconheça o que está acontecendo. E então, escolha conscientemente não internalizar aquilo. Veja a situação como uma oportunidade de praticar virtude sob pressão. Use-a como combustível para fortalecer seu caráter. Responda com dignidade ou simplesmente não responda. Mas não permita que aquelas palavras, aqueles gestos, aquelas energias negativas contaminem a pureza da sua consciência. Você tem esse poder. Sempre teve. E quando você realmente compreende e vive essa verdade, você se torna verdadeiramente livre. Livre não apenas de ofensas, mas livre de todo o drama desnecessário que consome tanta energia vital da maioria das pessoas. E nessa liberdade, você encontra algo precioso, serenidade genuína, paz inabalável, felicidade que não depende de circunstâncias externas. Esse é o presente que a filosofia estoica oferece. Está disponível para você agora, neste exato momento, se você escolher reivindicá-lo.